A cidade do Porto tem sido um dos destinos prediletos do turismo europeu e mundial. Pelas ruas da cidade, que vê passar o Rio Douro, os turistas contemplam a beleza deste património único. Caminham com a cultura secular. Bem junto à Sé do Porto, naquele largo terreiro é visível a quantidade de pessoas que absorvem o oxigênio que nasce nesta cidade. A 2 passos deste largo, num autêntico miradouro sobre o Rio Douro, está situada a Igreja de São Lourenço, um dos sítios emblemáticos desta urbe. Uma igreja que foi recentemente reabilitada e que oferece uma visão única e deslumbrante sobre a cidade. A Igreja de São Lourenço é um edifício da segunda metade do século XVI, é obra dos jesuítas aqui no Porto e desde há 150 anos que funciona cá o Seminário Maior do Porto. O edifício teve muitas vicissitudes, como dizia, estiveram cá os jesuítas até à expulsão em 1756. O edifício foi confiado à Universidade de Coimbra, que posteriormente instalou cá os frades agostinhos. Um arco histórico longo. Esta igreja, dedicada a São Lourenço, na primeira metade do século XVII, também é conhecida popularmente pela Igreja dos Grilos. Tudo isto porque os frades agostinhos vieram de Lisboa, do convento do Grilo. Na extinção das ordens religiosas, 1834, ficou abandonado, com as guerras liberais ficou parcialmente destruído e depois é o rei Dom Pedro que oferece o edifício ao episcopado na perspectiva de instalar cá o Seminário Maior do Porto. Nos finais da década de 90 do século passado, a igreja teve obras profundas, exigências da classificação do centro histórico da cidade do Porto como património mundial. Posteriormente foi colocado um passadiço entre as 2 torres sineiras que permite uma visão de 360 graus sobre o Porto e a cidade de Gaia. Nós, um bocadinho em sintonia com esse processo de reabilitação, quisemos também disponibilizar para as pessoas, para os turistas que nos visitam e para os interessados em história da arte, as torres, digamos assim, que eram torres sineiras, mas que estavam muito abandonadas desde há vários anos. Portanto, limpámos-las, conservámos-las e construímos este passadiço entre torres que permite, de facto, uma visão de 360 graus sobre a cidade do Porto, também sobre a cidade de Gaia. Este local é uma autêntica varanda sobre o Rio Douro. Daqui, os sítios mais emblemáticos do Porto e da cidade de Gaia entram no nosso olhar. O perfume da sua beleza é uma tela inesquecível. Podemos contemplar a Torre dos Clérigos, a Igreja da Misericórdia, o Palácio da Bolsa, São Francisco, aqui nas minhas costas, o Palácio Episcopal, a Casa do Cabido, a Sé Catedral, portanto, um conjunto de monumentos, mesmo as caves do vinho do Porto, o Rio Douro, algum património religioso, digamos assim, que se pode contemplar daqui. De facto, queremos que seja essa tal varanda, muito bem dito, sobre este património imenso da cidade do Porto e também da cidade de Gaia.
Lá embaixo, o Douro corre para a foz. Passos silenciosos que os famosos barcos rebelos escutam, enquanto as margens sentem a força deste percurso fluvial que desemboca no Oceano Atlântico. Também se consegue ver, de facto, essa marca da cidade do Porto e de Gaia e aquilo que, de facto, o ciclo do vinho do Porto, de facto, trouxe a estas populações e estas cidades. O centro histórico do Porto deixa o olhar dos turistas extasiado. Assimilam a cultura secular, descodificam o horizonte. Com o Seminário Maior do Porto colado à Igreja de São Lourenço, esta paisagem ajuda os futuros padres a compreenderem o mundo. Nós queremos que, de facto, quando se pensa no seminário, se pense também numa instituição que forma presbíteros, que forma padres, mas pessoas que tenham um olhar sobre a cidade, um olhar sobre as pessoas. Naturalmente, esta é uma obra de construção e de reabilitação, mas queremos dar essa marca, ou possibilitar aos nossos alunos que no seu ministério ou que na preparação para a vida sacerdotal cultivem essa necessidade de olhar um pouquinho mais de fora, mas para as pessoas a quem se destinam e a quem devem servir. Contemplar a cidade, deixar-se envolver na memória e nos desafios. Pensar no futuro criativo. Daqui é possível contemplar, digamos assim, a cidade naquilo que são a história, a cultura, a memória e também os desafios. Não é? Hoje em dia é impossível olhar para a cidade do Porto que não seja com um olhar de criatividade e de desafio e também de muitos dinamismos que importa quem se prepara para a vida sacerdotal assumir e depois procurar, naturalmente, desenvolver e cultivar. Pedras graníticas, pedras que contam histórias seculares e segredos vividos. No fundo, este património está vivo e tem uma função catequética. No patamar inferior, existe um museu que guarda um espólio rico nesta área. Pela ação de um célebre reitor, o Dom Domingos de Pinho Brandão, que fundou o museu e que, digamos, em final dos anos 50, de facto, criou esta marca do Museu de Arte Sacra e Arqueologia do Seminário Maior do Porto. Na altura com uma vertente muito formativa e educativa e pedagógica para os alunos, mas que nos cumpre hoje manter e poder desenvolver, digamos assim, na nossa missão, no nosso trabalho de formação e de educação dos futuros sacerdotes. Despedimo-nos desta varanda e preparamo-nos para descer os degraus da torre sineira da Igreja de São Lourenço. Ali, no coro alto da igreja, encontramos um majestoso órgão ibérico que foi construído nos finais do século XVII. O órgão que podemos também visitar e, sobretudo, ouvir. O seminário promove anualmente um ciclo de concertos neste órgão ibérico, que foi restaurado há precisamente 20 anos pelo Pedro e a Beata Guimarães, que têm uma escola de organaria aqui bem perto, em Esmoriz, e que se deve a eles, de facto, o restauro original e integral deste instrumento. Um órgão imponente que oferece uma sonoridade única. Não tivemos oportunidade de assistir a nenhum recital, mas a beleza deste instrumento é bem visível. Precisa sempre de ser tocado e ouvido, e é isso que nós procuramos também proporcionar a quem nos visita, e esse ciclo de concertos anual que está publicado, muito acessível às pessoas saberem
o que podem ouvir, que músicos podem escutar e, sobretudo, também faz parte da formação dos nossos alunos, digamos assim, o estudo do órgão. Para além do órgão ibérico, na Igreja de São Lourenço, o visitante pode contemplar vários estilos de arte e um relicário cheio de história. E podemos nesta igreja contemplar quer o estilo barroco, maneirista, quer também alguma decoração neoclássica. Nós temos do período barroco o altar relicário, que descendo depois digamos assim, à igreja podemos contemplar, mas o altar-mor é de estilo neoclássico, digamos assim. Podemos contemplar, de facto, o padroeiro, o diácono São Lourenço, à sua direita a Santa Helena, a mãe do Santo Agostinho, e depois à nossa direita, portanto à esquerda do São Lourenço, precisamente o Santo Agostinho e também o Santo Inácio de Loyola, que no fundo são um retrato dos inquilinos desta casa e deste edifício. Fundado por Dom Domingos Pinho de Brandão, existe no Seminário Maior do Porto um museu de arte sacra e arqueologia, uma forma de não esquecer a memória de um povo. De facto, o Dom Domingos de Pinho Brandão foi aluno neste seminário e posteriormente seu reitor, e nesse entretanto fez estudos de História da Arte e uma especialização de Arqueologia e Epigrafia, na qual ele era um especialista a nível internacional. O visitante pode apreciar o fruto do trabalho e do gosto de Dom Domingos Pinho de Brandão. Neste espaço está o resultado de muitas campanhas arqueológicas na Diocese do Porto. O Dom Domingos pensou este museu em meados dos anos 50 e com um pedido expresso ao então Bispo do Porto, Dom António Ferreira Gomes, que lhe concedeu, e nessa ocasião ele encetou os primeiros processos para a criação deste museu, que ele queria que fosse um museu representativo, digamos assim, da arte e da arqueologia da Diocese do Porto. E foi pedindo essa colaboração e esse espólio de diferentes partes da Diocese, e é o que hoje podemos apreciar e contemplar neste espaço. Neste espaço procura-se reproduzir uma casa romana. Todavia, o museu tem peças da Idade do Ferro até ao século I depois de Cristo. Este lago fazia parte do que se chamava o impluvium, digamos assim, das casas romanas, que servia também de reservatório de água, mas que dava naturalmente, digamos assim, um ambiente, uma certa espiritualidade à casa de um patrício, digamos assim, da época romana. Utensílios da vida cotidiana da Idade do Ferro, aras romanas com belíssima epigrafia e também materiais de cerâmica. Em alguns castros, que em algumas cidades romanas depois foram sendo deixadas na passagem do tempo e que depois, nas escavações arqueológicas, ele foi capaz de trazer novamente à luz do dia. Muitos destes objetos estão já estudados, há publicações, há informação vasta sobre eles, e que agora será um próximo passo de podermos, digamos assim, um dia mais tarde reunir e divulgar e apresentar ao público em geral tudo o que foi feito e estudado por então o Dom Domingos Pinho Brandão. Naquele espaço do Seminário Maior do Porto também podem ser apreciadas obras de arte da época contemporânea. A Sala Irene Vilar é um exemplo disso. Esta sala é dedicada à escultora Irene Vilar, que é uma escultora muito conhecida na cidade do Porto, que fez não só arte sacra, mas também arte civil, digamos assim, e que esta pequenina mostra também nos dá a conhecer. Há um pequenino esboceto de um Cristo que é o estudo que ela fez para depois a obra final, que está presente no Salão do Bom Pastor, no Centro Pastoral Paulo VI, em Fátima.
Tem também a patena e o cálice da ordenação episcopal do Sr. Dom Carlos Azevedo, e há um busto do São Nuno, de Santa Maria, e há uma coleção grande de numismática que ela foi fazendo. No antigo corredor das Confissões está instalado o Museu de Arte Sacra. Peças variadas que mostram a beleza de muito património construído em vários materiais. É chamado como Corredor das Confissões ou então também Corredor das Lousas. Portanto, à minha direita há pequeninos locutórios onde os padres jesuítas certamente atendiam as pessoas no acompanhamento espiritual, no discernimento ou mesmo na confissão. Portanto, esta secção foi das primeiras a ser ocupada por arte sacra, ainda no tempo do Sr. Dom Domingos de Pinho Brandão, e nestes últimos 50 anos tem sofrido algumas alterações, porque também mudou muito o conceito da mostra ou da exposição das peças de arte sacra. Esta secção está organizada, digamos assim, desde o Antigo Testamento. Temos ali uma peça que é o sonho ou a árvore de Jessé, até à vida dos santos, digamos assim, no final deste corredor. E que ajuda, digamos assim, quem nos visita a compreender um pouco do mistério de Cristo e também do mistério da salvação, não é? Começando por toda a perspectiva do Antigo Testamento até chegarmos à vida da Igreja, ao que é a missão da Igreja hoje no mundo contemporâneo. Obras com história. Para ajudar o visitante, todas as peças têm a sua origem e designação. Uma forma de conservar a memória de um povo. E nós temos como objetivo também primordial essa colaboração, esse contacto com essas instituições, por forma a garantir, digamos assim, esse diálogo da Igreja com a cultura, do seminário, com outras instituições de formação e de divulgação do património artístico dos nossos antepassados. Um diálogo entre a Igreja e a cultura. Ao apreciar as peças de arte, o visitante pode sentir um folhear das páginas do Evangelho. É importante nós, no diálogo com outras culturas, até com outras religiões, termos a nossa identidade muito bem fundada e fundamentada para que esse diálogo seja proveitoso, não é? Senão não é possível estabelecer um diálogo com alguém que não parta de uma identidade pessoal, não é? Até para respeitar a identidade e a cultura e o património do outro, nós temos que ter isso muito certo e muito seguro. Recentemente foi inaugurada naquele espaço museológico a Sala Dom Domingos Pinho de Brandão. O homem que deu corpo a este museu e, passados 30 anos da sua morte, tem um espaço dedicado a ele. Decidimos então, ao longo destes 2 últimos anos, criar esta sala dedicada ao fundador, dedicada ao Dom Domingos, que de facto foi quem pensou, quem levou a cabo a realização do museu, e que, chegados a esta fase, de facto era importante, quer para a pessoa dele, quer também para muitos dos seus colaboradores nesse tempo da fundação do museu, particularmente párocos e antigos alunos, não é, que foram alertando para peças que estavam esquecidas e perdidas e maltratadas em muitos sítios da diocese. A sala dedicada ao fundador tem expostas 4 pinturas sobre madeira, datadas dos finais dos séculos XVI e inícios do século XVII. De autor desconhecido, Dom Domingos Pinho de Brandão trouxe-as da sua paróquia, localidade bem perto de Aroca. O espaço tem também documentos alusivos à fundação do museu. Precisamente as cartas que ele escreveu aos párocos a pedir peças que estivessem fora do culto e um bocadinho esquecidas nas paróquias, a resposta de alguns, a fichinha de inventário que ele fazia para cada uma, com o cuidado de fazer uma cópia que enviava ao pároco digamos assim, da proveniência da mesma peça, o desenho original da parte da arqueologia da autoria do Luís Cunha, também expusemos uma pequenina reprodução. Também uns desenhos muito específicos que ele fazia da epigrafia
das estelas e das aras que vimos há pouquinho lá embaixo. E também temos uma pequenina mostra de algumas publicações que ele foi fazendo, além de epigrafista e de arqueólogo. Ele fez muita investigação e publicação de muitos materiais que servem de fonte para outros investigadores que agora queiram prosseguir com esses estudos sobre alguma peça, sobre alguma pintura, sobre algum material, digamos assim, exposto nesta altura. Isso para nós como dizia, é um peso saudável carregar essa tradição, mas também não ficarmos presos ao passado e podermos levar isso para diante e poder proporcionar isso a outras pessoas, essa formação integral, humana, espiritual e intelectual, que depois dará naturalmente bons sacerdotes, ou no caso de alguém não chegar à ordenação, dará certamente um bom leigo, um bom homem, não é, para a sociedade, que também precisamos disso. O Museu de Arte Sacra e Arqueologia do Seminário Maior do Porto, um local a visitar nesta época de verão.